Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que venha a chuva temporã e seródia. É o que Tiago nos diz no capítulo 5 e no versículo 7 do seu livro. Eu me lembro, quando criança, que minha mãe dizia que na sua época, lá na década de 70, as frutas demoravam muito tempo para chegar nas feiras, porque pacientemente o lavrador, como nos disse Tiago, aguardava o fruto da terra. Ele dependia das chuvas para poder ter sucesso na sua colheita. No entanto, nós sabemos que hoje as coisas não funcionam tão bem assim. As pessoas, nem mesmo do campo, querem esperar mais. É por isso que os alimentos que chegam à nossa mesa estão cheios de agrotóxicos e, como consequência disso, a humanidade tem adoecido cada vez mais, porque sequer as pessoas do campo querem esperar. Se as pessoas do campo estão se comportando assim, imagine as pessoas da cidade. Você, jovem, talvez não consegue aguardar a página da internet abrir, ou aquele site que você gosta de visitar, de streaming, carregar. A gente tem o hábito de ficar passando o dedo quando a internet, o 3G, não funciona. São reflexos deste mundo pós-moderno. Tem afetado as nossas emoções, o convívio com as pessoas que estão ao nosso lado e, infelizmente, a nossa espiritualidade e a nossa vida com Deus. Eu sou o pastor Lucas Gomes, congrego na Assembleia de Deus, Ministério do Belém, sede, setor 56, do bairro de Perus. Estou muito feliz em poder compartilhar com você uma parte do conhecimento que adquiri lendo e estudando as Escrituras, e estou aqui para comentar com você um pouquinho sobre a próxima lição, que tem por título Autenticidade e Paciência. Tiago nos fala de uma forma muito enriquecedora sobre a paciência, e a lição do próximo domingo vem contribuir muito com os tempos em que vivemos hoje. Logo de início, nós entenderemos os males da impaciência. Como eu disse, são efeitos deste mundo pós-moderno que acaba nos trazendo, então, consequências negativas, pois a impaciência, ela gera frustração, ansiedade e nos conduz a decisões precipitadas e ações impulsivas. Quem nunca agiu e depois, com mais calma, pensou e disse para si mesmo: se eu tivesse esperado um pouquinho mais, eu teria tomado uma outra rota, eu teria tomado outras decisões e certamente o resultado seria muito melhor. Além dessas consequências negativas, a ansiedade, ela também pode afetar a nossa saúde mental, a nossa saúde emocional. Existem pessoas que não conseguem dormir, têm dificuldade para pegar no sono, acordam durante a noite ou se levantam muito cedo pela manhã, não se alimentam bem, porque começam a viver de uma maneira antecipada o futuro. A Bíblia nos diz que para cada dia basta o seu mal, e quando nós examinamos a palavra do Senhor, Jesus nos orientando nas orações, ele nos diz para nós pedirmos o pão de cada dia, ou seja, nós temos que nos preocupar com o hoje e deixar então que Deus guarde o amanhã e nos reserve ricas bênçãos. Essa ansiedade que tem tomado conta de muitos jovens acaba que deteriorando também as relações, porque a impaciência gera uma falta de compreensão, empatia, porque começamos a olhar para o outro como que sendo alguém que não tem capacidade de se desenvolver, de falar melhor, de atender às nossas próprias necessidades. Então essa impaciência leva à incompreensão nos relacionamentos, e ninguém gosta de estar perto de alguém impaciente, alguém que é ansioso. Com isso, então, a impaciência ela também produz em nós uma comunicação ineficaz. Isso porque nós pensamos que as pessoas possuem a mesma velocidade de raciocínio que a nós. Então, existem pessoas que não têm ali a paciência de aguardar o tempo da compreensão, do entendimento do outro. Então, são efeitos que acabam produzindo inimizades, afastando as pessoas que estão ao nosso lado. E o problema maior da impaciência é a perca da fé e da esperança. Ela acaba minando a nossa fé e esperança em Deus. Por quê? A demora nas respostas às nossas orações pode ser vista de uma maneira errônea, como se Deus não estivesse se importando conosco, não estivesse ouvindo as nossas orações, e no pior cenário,
como se Deus não existisse. Quando eu falei sobre os efeitos deste mundo pós-moderno, eu me referi porque nós vivemos em uma sociedade imediatista. Eu diria que desde que inventaram o micro-ondas, a humanidade não teve mais paciência para esperar. Enquanto as alimentações eram feitas em fogões a lenha, você levava um tempo para acender a fogueira, depois para cozer os alimentos. Talvez você já tenha ou não comido alimentos assim, mas uma coisa eu garanto, esses alimentos eles possuem um sabor melhor, porque o tempo de preparo em tudo influencia no resultado. E hoje nós estamos acostumados com as redes de fast food, 3, 4, 5 minutos, uma refeição está pronta. A questão é que essa refeição ela não produz nutrientes. Isso também diz respeito àquilo que nós buscamos e esperamos da vida. Tudo aquilo que vem muito fácil, muito rápido, não existe nessas coisas durabilidade. E o que Deus quer para nós em sua presença não é que apenas cheguemos aos determinados lugares que sonhamos, mas que possamos permanecer neles. Então, de repente, você, jovem uma, está em oração, pedindo ao Senhor uma bênção e ela está demorando para chegar. Saiba que ela está sendo preparada por Deus. E eu tenho certeza que quando ela estiver em suas mãos, você vai olhar para trás e vai dizer que valeu a pena. Existem muitos benefícios diante da paciência, e um deles é o crescimento espiritual. A sua fé, quanto mais você trabalha a virtude de esperar em Deus, a sua fé se torna inabalável, porque você percebe que a fé produz a paciência a perseverança a esperança, e com isso então acaba se tornando uma receita prática para todos os momentos difíceis. Quando você não tiver uma resposta imediata de Deus, você saberá que o melhor caminho ainda é esperar, porque Deus sempre tem uma resposta e ele sempre tem uma saída. A paciência também produz relacionamentos saudáveis, porque existe então na paciência uma empatia, além da paz interior que produz, porque enquanto a impaciência gera insônia, corta o apetite e nos traz tantas doenças, a paciência, por sua vez, então, nos traz a paz interior. Eu ouvi uma frase uma vez que dizia assim: Deus pode acalmar o mar, mas às vezes ele vai preferir acalmar o marinheiro. Ou seja, pode ser que as tempestades não cessem, mas certamente Deus agirá de alguma maneira, nem que seja acalmando você que está dentro do barco. E aí, por último, então, dentro dessa cultura imediatista, Tiago grita por mais de 2000 anos nos dizendo que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência até que receba a chuva temporã e seródia. Isso quer dizer, então, que existe uma cooperação mútua entre Deus e nós humanos, porque cabe a nós, humanos, o preparo da terra, o plantio, e cabe a Deus o envio das chuvas. Nessa soma, nós precisamos então ser pacientes para aguardar os resultados. De que maneira você pode preparar a terra, semear, adubar, estudando, se preparando para uma boa vaga de emprego, se preparando para o vestibular, se preparando para um relacionamento, se preparando para um cargo na igreja, para quando então Deus resolver mandar as chuvas, haver uma boa colheita. E o problema está quando nós não nos preparamos, porque a chuva vem e nós não temos então o que colher. As chuvas, entenda aqui como as oportunidades. Então veja que a sorte, ela não existe. O que existe é oportunidade para pessoas que estão preparadas. E isso Tiago nos ensina e aprenderemos muito mais no próximo domingo. Eu tenho certeza que na sua igreja, Jovem Uma, tem uma escola bíblica dominical, então você está convocado a participar para entender mais sobre a autenticidade e paciência, que será o tema da lição de número 12. Convide uma pessoa para estar junto com você, não esquece a sua Bíblia e a sua revista, e eu tenho certeza que a próxima semana será muito melhor do que essa, porque a sua paciência será trabalhada. Deus abençoe você e até as próximas aulas.